Pode não. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só me arrumar aqui rapidinho. Me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Rocha, mas sou do Bola da Barra, Pedrinho também é de lá. Sou líder de jovens em todo o Rio de Janeiro, aqui das nossas igrejas, tem várias filiais, né? Tem várias unidades. Mas se tu for lá na Barra procurar por Bruno, ninguém vai me apontar para você. Lá todo mundo me chama de Juca, porque eu surfava, ainda surfo, né? Hoje não tanto, mas meu cabelo era lourinho, parecia bala Juquinha. Aí alguém falou, pegou, apelido é punk, né? Quando colocam, já era. Já tem uns 10 anos isso, ninguém come mais essa bala, mas o nome ainda continua. Come? Às vezes aparece no sinal, né? Mas é mais difícil. Sou casado com a Rita, meu pai também está aqui, Araguari, nunca vi alguém com esse nome, se tiver outro aqui, dá um oi. Sou flamenguista, isso é bom, isso é ruim, depende da galera, não sei. Mas é isso, não consigo ficar parado no louvor, fico andando para lá e para cá, não sei quem viu. É isso, algumas curiosidades só para a gente se sentir mais em casa. Se tu tá com a tua Bíblia aí, abre ela em Romanos, capítulo 12. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado, pastora Rebeca e todo mundo que está aqui. Mateusão, tem uns amigos aqui. Qual o nome do tecladista? Darlan? Darlan, não foge não, volta aqui. Gente, quem achou em Romanos 12, dá um glória a Deus aí para eu saber. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho só mais sobre mim. Eu sou escritor também. Esse daqui é o 5º livro que eu escrevo, os outros 4 acabaram, não tem mais. Um dia a gente vai reimprimir eles, relançar. Esse daqui se chama Últimas Palavras, eu trouxe eles, já estão ali no final do culto, quem quiser ficar. Esse livro fala dos últimos 40 dias de vida de Jesus. Imagina que fossem seus últimos 40 dias de vida, com certeza você ia fazer coisas importantes. Então, Jesus, nos seus últimos dias, ele restaura os discípulos, restaura as mulheres, restaura a fé de Pedro, restaura os discípulos no caminho de Emaús, restaura 500 pessoas que ele encontra antes de subir aos céus. Então, ele passa todos esses últimos dias da vida dele alinhando a nossa fé, chamado e tudo aquilo que ele tinha de propósito na vida daquelas pessoas, e isso conosco também, amém? Então, se você quiser depois pegar no final, tem maquininha, você pode comprar ali. E outra coisa sobre a gente muito bacana, eu e Rita, a gente vai estar fazendo uma viagem missionária em agosto para o Malawi, que fica na África. E vai ser você comprando os livros, você vai estar abençoando a gente. Gente, está quase o preço de custo, eu botei hoje para a galera aqui a R$10, é quase o preço de custo mesmo, para abençoar a vida de vocês e vocês nos ajudarem a chegarmos lá no Malawi, amém? Se puder abençoar, vai ser ótimo. Se não puder, vai ser ótimo também. Darlan, desculpa te abusar aí. Romanos capítulo 12, quem achou, dá um glória a Deus para eu saber. Amém, eu não achei. Texto muito conhecido, creio que todo mundo aqui conhece. Romanos 12 fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas versões falam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa noite eu quero falar com vocês, com cada um de vocês aqui que eu conheço pouco, conheço quase nada, conheço algumas pessoas só, sobre a vontade de Deus. Eu quero cutucar um pouco no teu interior, porque eu não sei quando você vai me ouvir de novo, mas eu quero só gerar um desconforto no teu interior para você olhar para a tua vida e entender como é maravilhoso viver a vontade de Deus. Então hoje, para falar sobre a vontade de Deus, eu também vou falar o que não é a vontade de Deus. Às vezes, para você saber o que é uma coisa, você tem que saber o que ela não é. Para você saber quem é bonito, você tem que olhar para alguém que não é tão bonito. Brincadeira, aí o cara para o teclado, acabou. Mas para você saber o que não é alguém careca, você tem que olhar um monte de gente cabeluda. Nada a ver, mas enfim, se você é careca, acontece essas coisas. Para você saber o que é uma coisa, muitas vezes saber o que ela não é que ajuda. Como é que você sabe o que é uma cadeira? Uma cadeira é diferente de uma mesa, é diferente de uma poltrona, é diferente de uma cama, e aí você entende. Então, quando Deus ele fala da vontade dele, primeiro só falando um pouquinho só da vontade dele, depois eu vou falar como não é.
quando Deus ele dá exemplo de como a gente vai viver a vontade dele, ele fala, você tem que ser um sacrifício. E aí ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, existiam sacrifícios de animais. Mas um detalhe é, nenhum desses sacrifícios você entregava uma parte do animal. Todos eles você entregava uma pomba inteira, um bezerro inteiro. Era sempre o animal por inteiro. Então, para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você precisa se entregar por inteiro a Ele, amém? Não existe assim, Deus, eu vou entregar metade de um carneiro, eu vou entregar metade de uma pomba, que aí vai ser um bom sacrifício. Não, todo sacrifício aceitável no Antigo Testamento é quando ele era por inteiro. É por isso que Deus nos fala, olha, o maior mandamento é ser amar a Deus acima de todas as coisas. Teu coração, alma, mente e força, ou seja, se entregue por inteiro a Ele, amém? Fica com isso na tua cabeça. Então o caminho para experimentar essa vontade é uma entrega que não segura nada de Deus, é quando você se entrega por completo. E aí ele fala, você também precisa não tomar a forma do mundo, não se moldar com o mundo, ou seja, viver nos padrões de Deus, na santidade de Deus. Ele fala, você precisa renovar a tua mente, mas não é só assim, eu gosto do Flamengo, agora eu não mudei minha mente e não gosto mais do Flamengo. Não, Deus fala de renovar a mente, é uma mudança por inteiro, que tem que mudar o teu interior de uma forma tão profunda que as tuas ações mudam. Aí eu era flamenguista, mudei minha mente de tal forma que aí eu passei a torcer pro Barcelona, porque a vontade de Deus é melhor, então não dá para torcer nem pro Vasco, Fluminense, Botafogo, sei quem é a Flusão aí ganhou da gente, mas bola para frente. Então o que a Bíblia fala? Não tomar a forma do mundo, mudança de mente que é profunda, que muda as tuas atitudes, que muda quem você é. Mas como eu falei, eu quero te mostrar primeiro o que não é a vontade de Deus, para você saber se você está nela ou não, para você desejar ela. Mas por que eu quero falar sobre isso nesses dias? Que esse 2019 começou meio conturbado, várias tragédias, e eu falando, Deus, o que eu faço da minha vida? Como fazer alguma coisa? O que eu posso fazer de melhor para ajudar? E Deus falou, viva na minha vontade. Eu falei, caramba, Deus, tá bom. Será que eu tô? Será que eu não tô? Aí Deus começou a falar comigo. Primeiro exemplo que a gente vai ver sobre a vontade de Deus está em Gênesis capítulo 3, que fala sobre Adão e Eva, se você puder abrir. Deus cria o universo, cria o homem no 7º dia, tudo maravilhoso, depois cria Eva, lindo, Adão agora tem uma companhia. Versículo 6 é que quando Eva é tentada, fala assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos seus olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento ou conhecimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Igreja, para você viver na vontade de Deus, você tem que entender que Satanás sempre também vai tentar te paralisar de viver essa vontade. Ele vai tentar colocar no teu coração que existe algo bom, perfeito e agradável para você fora da vontade de Deus. A Bíblia aqui, quando descreve a tentação de Eva, ela fala, ela olhou para a árvore e parecia agradável, parecia desejável, os olhos delas desejaram. E é isso que Satanás faz, ele vai sempre colocar diante de nós algo que parece bom. Muitas vezes o diabo não vai vir com aquele chifre gigante, com a aparência do mal, ele vai vir com a aparência daquilo que é bom para nos enganar. E ele vem e fala, olha, faz, se entrega a isso, dá o seu tempo para isso, se entrega para isso que parece bom, agradável, perfeito, mas na verdade não é. Então a grande tentação dos nossos dias, ainda mais para a gente que é jovem, adulto, é acreditar que existe algo bom, perfeito e agradável para a nossa vida fora da vontade de Deus, quando não há. Amém? Só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para pensar comigo, Satanás enganou Eva de tal maneira que ela trocou uma fruta por todo um jardim. E quantos de nós não são assim? Um cara é casado, ele troca o casamento dele de uma vida inteira por uma noite de traição, por algo que parecia bom, perfeito e agradável para aquele momento, mas que cegava ele para as consequências de tudo aquilo que estava ao redor dele. Então, gente, Satanás sempre vai tentar colocar para a gente algo que parece bom, que parece legal, que no momento ali, na calor da emoção, você vai em frente, mas que por trás tem toda um desdobramento disso. Ele chega para Jesus e fala, transforma essas pedras em pães, você vai comer um pão, vai acabar. Mas se Jesus come daquele pão, ele nunca mais ia poder comer dos banquetes de Deus. Quantos de nós não somos enganados por Satanás para no momento a gente fazer coisas que parecem boas, parece que vão nos satisfazer, mas que por trás estão nos levando à morte? Então, se você para pensar, Eva cai, Eva leva a fruta para Adão, Adão também cai, mas olha como é mais profundo ainda a queda de Adão, porque Adão recebeu uma bênção de Deus.
Adão era sozinho, cara. Imagina, o boi tinha a vaca, a girafa tinha o girafa macho. Tinha todo mundo que tinha seus casais ali. Adão estava sozinho. Deus fala: Adão, vou te abençoar, vou te dar uma mulher incrível. Cria Eva, maravilhoso, uma bênção para ele. Só que aquilo que para Adão era uma bênção, que foi Deus que liberou sobre a vida dele, foi também o motivo da queda dele. À mesma medida que o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção, quantos aqui já tiveram a vida transformada, amém? Muitas vezes nós somos especialistas em transformar as bênçãos de Deus em maldição. Adão, ele desobedeceu aquele que o abençoou por causa da bênção, por causa da pressão de Eva. Pô, Adão, come essa fruta aqui, a melhor fruta que tem nesse jardim, melhor do que tudo que você já provou. Ele fala: poxa, mas Deus falou que não, se você não comer, acabou nosso relacionamento, vou lá trocar uma ideia com o leão, já era nós dois. Adão vai, cede aquilo, come a fruta. Talvez isso pareça muito distante, mas quantos de nós não valorizamos mais as bênçãos de Deus do que aquele que nos tem abençoado? Bruno, quando eu faço isso? Quando eu oro por um emprego, Deus me dá um emprego, aí eu não tenho mais tempo para ficar com ele. Quando eu oro por um relacionamento, você está naquela seca, Deus te abençoa, aí você passa 1000 horas com aquela pessoa e Deus não te encontra mais no secreto. Quando Deus nos dá um ministério, pode ser até algo espiritual, uma bênção, é o que eu estou falando, era uma bênção, foi algo que Deus deu, mas aquilo foi o motivo da queda de Adão, porque ele colocou a bênção no lugar do próprio Deus. Às vezes Deus nos dá um ministério, você fica tão envolvido naquilo, fazendo, e você não tem mais intimidade com o teu Deus. Pior do que isso, quando Deus pergunta: ei, o que vocês fizeram? Adão fala: a mulher que você me deu nos fez pecar. A gente ainda culpa Deus que está liberando as coisas sobre as nossas vidas. Então, igreja, nós temos uma habilidade sobrenatural de estragar aquilo que Deus fez de bom, longe do seu Espírito Santo e longe da sua vontade. Por isso que você precisa de todo tempo renovar a tua mente, se submeter à vontade dele e falar: Deus, eu quero aquilo que é bom, perfeito e agradável. Deus, eu quero aquilo que está no centro do teu coração. Deus, eu não quero me desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu quero ficar aqui. Amém? Vocês estão comigo? Então toda oferta do diabo, ela é doce nos nossos lábios, mas ela é como veneno quando entra no nosso interior. Ela mata aquilo que o Espírito de Deus está construindo, ela mata os depósitos que Deus tem colocado no teu coração, você vai enfraquecendo. É por isso que a Bíblia fala: tem caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Eva olhou: caraca, que fruta maravilhosa, na sua boca era doce, mas quando chegou no seu interior, seu espírito começou a morrer. Então a primeira coisa que não é a vontade de Deus é quando a gente começa a trocar o abençoador pelas bênçãos. É quando a gente troca a voz de Deus, a vontade de Deus, dando importância mais àquilo que Ele nos deu. É quando a gente ouve Satanás falando: ei, isso é bom, momentaneamente, e troca aquilo que é eterno. Amém? Estão comigo? Pegaram a primeira? Primeira coisa é isso. Segunda coisa que a gente vai ver hoje é com a vida de Saul. Está no primeiro livro de Samuel 15, abre lá. Primeiro livro de Samuel 15. Quem achou, dá um glória a Deus para saber. 1 Samuel 15. Eu vou dar o contexto, depois eu leio aqui alguns versículos. O Senhor chega para o profeta Samuel, manda Saul, que era o rei daquela época, entrar em batalha com os amalequitas. E ele fala assim: quando você entrar em batalha, você destrói tudo que você encontrar lá, casa, gados, as pessoas, a riqueza deles, você destrói absolutamente tudo. Era uma ordem clara de Deus. Aí eles vão para a guerra, vencem. No versículo 7 diz assim: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, que fica a leste do Egito. Ele capturou vivo Agag, que era o rei dos amalequitas, mas exterminou todo o povo. Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Igreja, imagina isso, né? Se ele vai para o campo de batalha, mata tudo que tinha de pior, tudo aquilo que era meio desprezível, mas ele guarda tudo que era bom. Imagina, você é um rei, você ter outro rei como um servo no teu castelo. As pessoas chegavam e falavam: caraca, você é poderoso. Imagina teu próprio povo entrando no castelo e falando: nossa, reis de outras nações estão levando um cafezinho para o nosso rei, caramba, ele é demais, a gente precisa estar junto com esse cara.
Então para Saul era um status manter Agag vivo, era algo bom para ele. Ele poupa também tudo que era dos animais gordos, daquilo que era valioso. O que isso tem a ver comigo e com você? Que às vezes nós estamos dispostos a entregar aquilo que é vil para Deus. Ou seja, você dá para Deus aquela pessoa que ferra a tua vida toda, aí você conhece o Senhor e você fala, ai, glória a Deus, é um livramento. Você entrega para Deus as drogas, o álcool, coisas que nos fazem mal muitas vezes. Foi assim que Saul fez, ele se entregou para Deus, tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que fazia mal a vida dele, ele falou, Deus, pode levar, mas aquilo que é bom, aquilo que eu gosto, deixa aqui comigo. Quantos de nós não somos assim quando a gente se aproxima de Deus e Ele só pode tocar naquilo que é ruim? Ele pode tocar na tua pobreza e transformar ela em riqueza. Ele pode tocar na tua solteirice e te dar um relacionamento. Ele pode, enfim, tocar na tua solidão e derramar companhia, amigos ao teu redor. Mas quando Ele nos pede aquilo que é precioso, a gente fala, Deus, aquilo que é de melhor não. Gente, Saul provavelmente obedeceu 85% daquilo que Deus tinha falado para ele, mas aquilo que eu e você chamaríamos de uma obediência parcial, Deus chamou de desobediência. Saul chega, Deus, eu fiz quase tudo que você mandou, mas ele sabia deliberadamente o que ele tinha que fazer e não fez. E é aqui que eu quero falar um pouco mais com vocês. Existe uma diferença muito grande entre cair em pecado e você pecar deliberadamente, porque cair no pecado é a figura de alguém que está andando, tropeça numa pedra e cai, é algo sem esperar, é algo de surpresa, é algo que você não sabia como lidar. Mas quem peca deliberadamente e pratica o pecado, você sabe que aquilo é errado, você sabe que Deus derramou o Espírito Santo sobre você, graça, uma nova natureza para você viver além disso, e ainda você vai e se entrega àquilo, amém? Então Deus hoje está te chamando para uma entrega por completo, amém? Para você, cara, dar tudo o que você quer para Ele. Então nessa de que às vezes, Deus pede coisas que são boas pra gente. Quando eu me converti, eu amava surfar. Todo dia, 6 horas da manhã, eu acordava e ia surfar. Teve um dia que eu queria muito, tinha altas ondas. Eu tava assim, eu falei, Deus, vou surfar. Tava com a prancha saindo de casa. Deus falou, vai pro culto da manhã. Gente, nunca vou no culto da manhã. Até hoje é difícil. Só quando eu tenho que pregar e tal, eu vou. Mas para pegar o culto da manhã é complicado, domingo. Que a gente tem o nosso Flame, que é o culto de jovens sábado. Enfim, fico morto. Aí eu falei, Deus, é sério? O que isso tem a ver? É surfar? Aí ele, não, eu quero que você não surfe e vá. Aí eu sei que eu fui nesse culto da manhã, nem lembro o que pregaram, mas eu lembro que foi o dia que eu fui batizado em línguas, no Espírito Santo, que a presença de Deus me encheu, que eu fui cheio do poder dele, eu chorava, eu falava, caraca, Deus, valeu muito a pena. No outro dia, eu peguei um ônibus para ir para casa, tava um calor, cara, imagina essa semana que passou de verãozão, e eu tinha, no verão tem uns amigos que vale por 10, são aqueles amigos que tem piscina em casa, não sei se para vocês é a mesma coisa, mas eu tinha um amigo que tinha piscina e chamou a galera toda para ir para lá. Eu falei, bora, estava dentro do ônibus, não tinha carro na época, hoje ainda não tem nessa época, mas já estava dentro do ônibus indo para lá. Quando eu tô tipo uns 3 pontos, aí no ônibus, crente, coloquei um louvorzinho adorando a Deus, Deus falou assim, vai para casa que eu quero ficar contigo. Eu falei, pô, já estou do lado, faltam 3 estações. Aí eu senti muito forte, vai para casa que eu quero ficar contigo. Aí eu falei, pô galera, não vai dar para eu ir não, nem tinha WhatsApp ainda. Fui para casa, fiquei com Deus, foi legal, foi nada demais, mas eu fiquei debaixo da vontade de Deus. Eu falei, Deus, por que você não me falou antes? Por que você não falou antes de eu pegar o ônibus, antes de eu chegar lá na frente, antes desse calor, de eu estar todo suado? Deus falou, eu queria saber se você obedece quando ouve a minha voz. Gente, é coisa boba, foi uma piscina. Naquele dia foi importante, Mas quantas coisas Deus não pede de nós e a gente retém dele? Quando um sacrifício ele precisa ser queimado por inteiro. Então aquilo que muitas vezes a gente fala, Deus, eu estou te entregando, eu estou te obedecendo, mas é de maneira parcial, sabendo que você pode se entregar por inteiro, Deus vai falar não. Olha aqui o que aconteceu no livro, na continuação da história. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para Carmelo, ergueu um monumento na sua própria honra, depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui todas as instruções do Senhor. Não. Olha o versículo seguinte, Samuel, porém, perguntou, então, que barulho de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos, e que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Quantas vezes Deus nos visita e fala, e aí, você se entregou por inteiro? Me entreguei. E Deus fala, ei, então o que é isso que eu ainda não posso tocar? O que é isso que eu ainda não posso ir lá no fundo? Igreja, só você sabe o que é que Deus pode tocar, que você não está entregando para Ele. Mas toda entrega para Deus, ela precisa ser completa, amém?
Sabe por que isso é importante? Porque nossa obediência é também nossa adoração. A gente acabou de ter momentos de louvores incríveis. E sabe o que é bom da adoração? Que você não precisa cantar bem, porque a adoração não tem nada a ver com cantoria, com o teu tom, com a tua habilidade, com a tua musicalidade. Adoração para Deus é sinônimo de obediência. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me entrega o teu filho Isaque, teu único filho. Abraão chega para os moços, né, para os servos dele e fala: olha, eu e o moço vamos no Carmelo adorar a Deus. Gente, ele estava indo entregar seu único filho como sacrifício, ou seja, uma entrega por completa. E ele estava falando: olha, eu vou lá fazer a vontade de Deus porque eu tenho que fazer. Ah, que droga, fazer a vontade de Deus. Ele está falando: não, eu vou lá obedecer. E ele troca, ele fala: eu vou lá adorar. Então a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, ela está linkada com uma obediência por inteiro, uma obediência que é completa. Então Deus hoje não está importando quanto você chora na adoração, quanto você fala em línguas, quanto você rodopia. Deus está importando quanto da tua obediência Ele tem. Se quando Ele fala você diz sim, Senhor, amém. Então obediência é adoração. Igreja, o Pedrão vai casar aqui em novembro, né, Pedro? É novembro? Julho? Caraca, tá mais perto. Então Pedro vai casar. Imagina comigo isso, falando de adoração, de obediência. A noiva dele é a Bianca. Ele casa com a Bianca, aquela festa linda no Alto da Boa Vista. Pô, cachoeira. Não, cachoeira não. Tomara que não chova, nada de cachoeira, tá amarrado. Enfim, solzão lindo, pá, delicioso. Pedro canta pra ela: pô, tu é minha menina, muito linda. Enfim, canta alguma coisa pra ela. Casamento maravilhoso. Passa um ano com ela. Pedro chega em casa. Aí Bianca está no espelho, se maquiando todo. Ele já fala: caraca, será que fez um ano de casamento e eu esqueci? Meu Deus, será que eu marquei de sair com ela e não vai rolar? Aí ele fala: amor, a gente tinha algo combinado hoje que eu esqueci. Ela: não tem nada, não marquei nada contigo não. Ele: ué, então para que você está se arrumando toda, 10 horas da noite? Ela: não, eu vou ver o Leandro. Ele: Leandro? Que Leandro é esse? Tá maluca, Bianca? Ela fala: não, Leandro é um dos meus namorados da antiga, que eu quero sair com ele hoje. Olha que estranho. Aí ele fala: não, a gente está casado, você tem que ser fiel a mim, eu sou fiel a você, não existe esse papo. Ela: não, Pedro, peraí, eu te amo 364 dias do ano, você é meu homem, você é o cara que eu quero viver para sempre, mas uma noite do meu ano eu quero passar com o Leandro, com meus outros amores. Pedro já quebra o violão dele e fala: você tá maluca, pá, quebrou o violão. Qual um violão bom? Fender? Sei lá, qual é? Qual é o teu? Taylor. Quebrou o Taylor dele, que parece um cavaquinho, já era. Aí ela fala: tá bom, amor, tá bom, um dia é muita coisa, né? Deixa eu passar só 1 hora do meu dia com o Leandro. Ele fala: Bianca, nunca, você tá maluca, esse casamento vai acabar. Amor, só 30 minutos então com o Leandro. Ele fala: Bianca, se for desse jeito não vai dar para continuar. Igreja, é um absurdo, amém? É uma loucura isso. Mas quantas vezes não fazemos isso com o nosso Deus? Deus, 30 minutinhos de pecado, 30 minutinhos da minha vontade, só um dia fazendo tudo o que eu quero e deixando você de lado. Tem as duas coisas aqui: ou você é um 7-1 e está realmente chutando balde, ou quando você entrou nessa aliança, ninguém avisou a Bianca que ela ia precisar ser fiel, que ela ia precisar ser por inteiro dele. Por isso que eu estou aqui nessa noite, para que quando você fizer isso, seja porque tu que está vacilando, porque Deus te chamou para uma aliança de fidelidade, amém? Deus te chamou para ser completamente dele. Assim como uma aliança de casamento, nosso Deus, Ele nos chama como uma aliança, nós somos a noiva de Cristo. É por isso que a Bíblia fala assim: olha, adúlteros, é impossível você ter amizade com o mundo, aí você vai ter inimizade com Deus. Deus, Ele não chama o mundo de adúltero, porque Deus não tem aliança com o mundo. Deus chama a igreja de adúltera quando a gente troca a vontade de Deus pela nossa vontade, pela vontade do mundo. Então, igreja, para a nossa adoração ser completa, ela precisa ser por inteiro, ela precisa ser totalmente, queimada no altar de Deus. Só que aí qual é o problema de você viver a tua vontade? É que às vezes Deus deixa você viver a tua vontade, às vezes não, sempre. Livre-arbítrio. E aí vem as consequências, que não são a maldição de Deus, não é o castigo de Deus, é simplesmente a mão de Deus fora da tua vida. Como assim? Um dia o povo de Israel, que era liderado por Deus, né, somente por Deus, chega assim: Deus, eu quero um rei como as outras nações têm reis. Deus falou: olha, se eu der um rei para vocês,
as filhas de vocês vão ser dadas em casamento para os oficiais, a gente vai colher da tua colheita, vai pegar para a gente, o rei vai pegar o filho de vocês para trabalhar, para ir para o exército, o rei vai, cara, não vai ser coisa boa. Ele fala, nós queremos o rei. Deus vai e deixa Saul ser rei sobre eles. Acontece tudo que Deus havia falado. O povo chega, o filho pródigo chega para o pai e fala, me dá a minha herança, essa é a minha vontade. O pai tira a sua mão e fala, faz a tua vontade. Filho pródigo vai, gasta toda a tua herança com prostitutas, acaba desejando a comida dos porcos para se alimentar, se vê sozinho, fedido, sem esperança, sem identidade, sem nada. Deus o amaldiçoou? Não, Deus só falou, faz a tua vontade. O povo de Israel comia maná, que era a comida dos anjos, todos os dias. Eles começam a reclamar, Deus, a gente quer codornizes, quer um frango a passarinho. Deus faz frango vir no arraial, cai frango, eles começam a comer. E a Bíblia fala que enquanto eles estavam com sangue ainda dos frangos, né, a ira do Senhor se levantou contra eles, porque eles estavam fazendo algo que desagradava a Deus. Então, igreja, o maior problema é que às vezes Deus vai deixar a gente viver na nossa vontade. E sei que muitos de nós já vivemos aqui, cara, você quebra a cara, você se arrebenta, você se levanta, aí se arrebenta de novo, parece que as coisas vão melhorar, aí você se arrebenta de novo. Será que hoje a mão de Deus está sobre a sua vida ou não está? Será que você está vivendo a tua vontade? Amém? Vocês estão comigo? Vou dar mais um exemplo para vocês e prometo que a gente já está seguindo para o final, que é uma submissão, uma obediência a Deus, uma submissão à vontade dele que é muito religiosa, que é uma obrigação. Se tu puder abrir, está em Números capítulo 22. Vamos falar sobre um profeta de Deus, que se chama Balaão. Aqui só para você entender no geral, o povo de Israel estava no deserto, fica comigo mais 15 minutinhos, dorme não, o povo de Israel estava no deserto, indo para a terra prometida, tinha um rei e uma nação no meio do caminho, e tinha esse profeta que era Balaão. Quem esse homem abençoava? Era abençoado. Imagina, ele chega assim, Rebeca vai ganhar R$1 milhão, aí pum, ganhou R$1 milhão. Aí ele chega para Rita, Rita vai perder R$1 milhão, Rita perdia R$1 milhão. Ele era um profeta que quem ele abençoava era abençoado, quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. E aí esse rei Balaque, né, chama ele para amaldiçoar o povo de Israel. Olha isso. Só que ele era um profeta do Deus vivo, ele conhecia o Senhor, então já era para ele nem fazer isso. Olha só, no versículo 5, fala assim, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, estava lá perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, um povo saiu do Egito e cobre a face da terra, se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, porque ele é forte demais para mim. Talvez eu não tenha condições de derrotá-los e expulsá-los da minha terra, mas eu sei que aquele que você abençoa é abençoado, aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar encantamentos mágicos, para pagar essa profecia. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque queria. E disse-lhes Balaão, passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu, são os caras de Balaque e tudo mais. E aí ele fala que não podia ir, e do versículo 12, mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, igreja, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo porque é abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, disse aos líderes de Balaque, voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Gente, lendo esse texto, você pensa, caraca, o cara é um homem de Deus. Chegou uma galera, fez uma proposta, ele falou, peraí, eu vou orar, vou ver o que Deus fala, e aí deu a resposta para eles. Beleza, ótimo, é o que a gente tem que fazer, e muitas vezes. Mas ele, sendo um profeta de Deus, ele sabia que ele não tinha que amaldiçoar o povo de Israel. Então tem coisas que a gente nem precisa orar, tem coisas que você precisa conhecer a palavra para saber se está certo ou errado. Não é aquilo, acabou o culto hoje, foi uma benção, Senhor, deixa eu orar aqui, será que eu deveria ir para uma balada hoje e pegar geral, o que você acha? Deus, meu amigão acabou de ligar para a gente fumar um baseado ali, o que você acha? Você me abençoa, Senhor? Não aguento mais minha mulher, Deus, aí hoje está liberado eu poder trair ela, vamos lá, vai ser legal? Igreja, tem coisas que você nem tem que orar, tem coisas que a Bíblia diz, é sim, sim, não, não, amém? Primeiro ponto, ele vai orar por algo que não tinha que orar.
E aí na resposta, olha como ele fala, parece bonito, mas não é. Ele fala: Deus disse a Balaão, não vá com eles. Igreja, não vá com eles no hebraico significa não vá com eles, não vai em lugar nenhum, fica quieto. Ele não entendeu. E aí ele chega, Balaão fala: volta para sua terra, o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Ele está falando assim: cara, eu queria ir com vocês, mas Deus não permitiu. É quando a gente olha para a vontade de Deus como se fosse sempre um limitador daquilo que é bom, perfeito e agradável, quando na verdade é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes quando a gente prega e fala: você tem que fazer a vontade de Deus, você já imagina: nossa, vai ser mó peso, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para todos aqueles que concordam com ele. Se você pensar com a carne, aí ela vai falar: cara, a vontade de Deus é uma droga. Mas se você viver na natureza do teu espírito, você vai falar: Deus, eu concordo com a tua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável, amém? Ele fala: eu não permitiu. É tipo assim, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu sou um profeta, eu não posso desobedecer. Ele obedecia porque tinha que obedecer, sendo que o salmista nos ensinou assim: o meu prazer está na lei do Senhor, eu medito nela de dia e de noite. É tipo assim, no que você pensa de dia e de noite? Em coisa ruim? Não, algo que te dá prazer. De dia e de noite ele pensava sobre as leis de Deus, ele tinha prazer nelas. Gente, nós precisamos ter prazer no nosso Deus, amém? Nós precisamos ter alegria em viver na vontade dele. E aí olha o que acontece, a galera volta para Balaque e fala assim: não vai rolar, Deus não deixou ele vir amaldiçoar o povo. E olha o que ele fala aqui no versículo seguinte. Aí o que o rei faz? Ele mandou homens mais importantes, tipo assim, mandou um pé rapado na primeira vez, depois mandou gente mais importante, com mais dinheiro para fazer a oferta para ele. Aí Balaão responde assim: Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês aqui também essa noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer. Gente, quando você lê a primeira parte do versículo, ele fala: pode me dar teu castelo. Não sei, minha casa não cabe tanta prata e ouro, mas imagina uma casarão aí, a maior casa que tu conhece, aquela casa cheia de prata e ouro, que eu não vou fazer nada que Deus não deixou. Só que aí ele fala: fica aqui mais uma noite que eu vou perguntar a Deus. Igreja, Deus falou não ontem, ele vai para de novo orar a Deus, para tentar barganhar com Deus. Oração não é que até o ponto que você fica perturbando Deus até Ele fazer a tua vontade. Oração é quando você está ali e o teu coração se molda à vontade de Deus, amém? Jesus ensinou assim: quando você orar, fala assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Muitos de nós vamos orar tentando pressionar Deus a fazer o que Ele quer, a que Ele não quer, que a gente quer para a nossa vida. Deus está falando: não, já te dei a resposta. Mas aí a gente prossegue. É tipo quando alguém chega para mim, Pedro, e fala assim: olha, Deus me falou que essa aqui é a mulher da minha vida. Se Deus falou com você, meu filho, o que eu posso dizer de não? Se Deus falou, está falado, vai lá, Deus abençoe. Passa um mês e ele fala: cara, que livramento, aquela mulher saiu da minha vida. Espera aí, ou Deus falou, ou Deus te deu um livramento. Tu escolhe qual das duas é verdade. Porque muitas vezes a gente manipula e envolve a voz de Deus para fazer o que a gente quer. Balaão não tinha nada que orar daquilo que Deus já falou não. Para que ele foi perguntar de novo aquilo que Deus já tinha dito não para ele? Só que aí a história fica mais maluca ainda. Olha o que acontece. 19. Agora fiquem vocês até aqui, que eu vou descobrir mais o que o Senhor tem para dizer. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram te chamar, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Aí Balaão levantou-se de manhã e pôs-se na sela da sua jumenta e foi com os líderes. E aí no meio do caminho a ira de Deus se acendeu quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Deus falou não ontem, aí Balaão pergunta hoje, Deus fala: tá bom, vai com ele. Aí Balaão vai, no meio do caminho Deus fica irado com ele. Deus está doido? Deus está meio, vai ou não vai? O que está acontecendo? Igreja, esse homem era um profeta de Deus, alguém que ouvia a voz de Deus, que Deus já tinha falado para ele. Então quando ele faz a sua vontade, ele está falando: Deus, a tua não importa. Não era aquilo que eu falei de cair em pecado, ele estava numa desobediência consciente. Só que ele era um religioso, ele estava tipo assim: cara, não posso fazer sem a vontade de Deus, então vou dar meu jeitinho para que Deus abençoe. Tipo assim, você vai falar uma coisa com um pastor, ele fala não, aí você vai falar com outro pastor, conta de um jeitinho diferente, que aí esse outro pastor pode abençoar. Você vem de uma igreja e aqui você é bonitinho, mas aí na tua outra igreja, cara, só Deus sabe o que você fez lá.
Se está sendo transformado, amém. Mas se você está sendo 7:1, abre teu olho, Deus está vendo. Aí, igreja, olha isso, ele vai, essa aqui é uma das histórias mais malucas da Bíblia. Ele está na jumenta, por 2 vezes o anjo aparece, e aí a jumenta vê o anjo, Deus abre os olhos dessa jumenta e ela foge. E aí o Balaão bate nela. Na terceira vez, era um único caminho, tinha um anjo ali, com uma espada desembaiada. Imagina um anjo, não é aquele querubinzinho de desenho, um anjo brabo, com uma espada para fora. A jumenta, então, a Bíblia fala que ela se deitou embaixo de Balaão, ela ficou doida, girou assim. A Bíblia fala que ele começa a espancar ela. Vamos ler aqui o texto. 26. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se embaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: o que eu te fiz para você me bater 3 vezes? E aí Balaão responde natural, né? Nem fica assustado nem nada. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu ia te matar agora. Mas aí a jumenta disse a Balaão: não sou tua jumenta que você sempre montou até hoje? Eu tenho o costume de fazer isso com você? Não, ele disse. Igreja, na primeiro oi que a jumenta tinha falado, eu já tinha corrido muito, já estava lá longe, já ia falar misericórdia, eu ia fazer todas as orações que eu soubesse. 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se, prostrou-se, rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu vim aqui para te impedir de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Não é qualquer caminho que agrada a Deus, não. Tem caminhos que desagradam a Deus. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria te matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para impedir que eu prosseguisse. Olha que crente, você quase fala em línguas nessa hora, né? Mas aí ele fala: agora se eu estou fazendo o que desagrada, eu voltarei. Igreja, se apareceu um anjo com uma bainha, quase matou ele, não matou por causa da jumenta. Ele fala: se o que eu estou fazendo te desagrada, eu volto atrás. Até onde a nossa vontade vai nos levar contra a vontade de Deus? Será que vai precisar aparecer uma jumenta na tua vida para falar para você que você está indo por caminhos que desagradam a Ele? Será que vai precisar aparecer uma jumenta para falar: cara, você precisa viver na vontade de Deus e não na tua? Bruno, como assim uma jumenta? Vai falar: não, é aquele amigo que chega assim: cara, leva o Alan de novo lá para a igreja que tá punk, ele tá pior do que os caras que nunca foram para a igreja, não dá para esse menino ficar desviado não. É quando chegam assim: caramba, você é da igreja e faz tudo isso? Pode, é? Caramba, você é assim que é viver com Deus? Essas são as jumentas dos nossos dias de hoje. Quando os ímpios falam para a gente: caramba, é assim que é viver com Deus. Quando o nosso testemunho mostra que os nossos caminhos desagradam a Deus. Amém, igreja? Eu falei, eu estou aqui hoje só para cutucar um pouco você, para te lembrar que você tem que viver no centro da vontade de Deus. Se desagrada, eu volto. Ele falando com o anjo: está brincando, você quase foi morto. Quantos de nós aqui não vivemos na beira do precipício, brincando com o pecado? E aí quando a gente cai, a gente fala: nossa, caí, sendo que não era surpresa nenhuma. Você está brincando com o pecado em todo tempo, cara. Deus falou: não, você está no limite. Caramba, se eu ficar aqui, acho que eu posso. Mas aí se você cair, as nossas vontades, igreja, sempre vão parecer boas, perfeitas e agradáveis, mas momentaneamente. A vontade de Deus é a única que permanece para sempre, amém? Junto com a sua palavra. Só do louvor, pode voltar, Pedrinho. Para terminar, falei muito que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é quando você torna as bênçãos maior do que o abençoador. A vontade de Deus não é quando você obedece parcialmente, isso rouba a tua adoração, rouba aquilo que Ele tem para a sua vida. A vontade de Deus não é quando você vive na tua própria vontade, e também não é quando a tua obediência é religiosa. Quando você faz porque tem que fazer, quando vocês já te ensinaram assim, então você tem que fazer. Deus, Ele quer uma devoção que é de coração, amém? Deus, Ele quer uma entrega que é apaixonada. A Bíblia fala assim: se você obedecer e falar em línguas, sem amor de nada vale. Se você obedecer no ministério, sem amor de nada vale. Se você der todos os teus bens, sem amor de nada vale. Se você entregar a tua vida para ser queimada por amor a alguém, mas você não tiver amor a Deus, de nada vale. Então, para terminar de falar sobre a vontade de Deus, eu quero nos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo.
que no Getsemane, no seu momento de tremenda dor, com seus 3 amigos que dormem durante a oração, ele chega diante de Deus e fala: Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós fomos chamados para viver a vontade de Deus, igreja. E como eu falei, ela é sempre boa, perfeita e agradável, mas às vezes ela vai exigir de nós renúncias. Às vezes vai exigir de você não. Às vezes não sempre vai exigir de você entregar a tua própria vontade para que a dele floresça. Um dia chegaram para Jesus, tinham deixado ele sozinho. E chegaram: Jesus, você está com fome? Ele falou: tem uma comida que vocês não conhecem. Eles pensaram que alguém tinha levado comida para Jesus. Jesus fala assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que Jesus estava falando? Sem fazer a vontade do meu Pai eu morro. Sem fazer a vontade do meu Pai eu morro. Eu fico sem nutrientes, eu fico sem vida, eu fico sem vitalidade. Quantos de nós aqui não conseguimos viver sem fazer a vontade de Deus e seguimos a nossa vida normal? Seguimos com um sorriso no rosto. Hoje Deus está te chamando para voltar para o centro da vontade dele, amém? Jesus falou: fazer a vontade do Pai, essa é minha comida, essa é minha bebida. Ele está falando: esse é o meu sustento. Ele está falando: esse é o meu prazer. Um dos maiores prazeres do homem é o seu paladar, é comer, beber coisas boas. Ele está falando: o meu prazer é quando eu faço a vontade de Deus. É aí que eu sou feliz, é aí que eu sou completo, é aí que eu consigo me mover, é aí que eu consigo me movimentar. Um dia Jesus pregando, ele falou: no teu livro está escrito ao meu respeito, eu vim para cumprir a tua vontade. Sobre você está escrito no livro de Deus os teus dias, as tuas histórias e a profecia dos céus para você hoje. Eu quero ser boca de Deus. É que você foi feito, separado, escolhido para cumprir a vontade de Deus, para viver no centro da vontade de Deus. Xarabacataralalalalarai. Igreja, que Deus está falando, não há dúvida. Em qualquer igreja que você vai, há um derramado do Espírito Santo. O problema é quem está ouvindo. Deus, ele não está mudo. Deus, ele não está sem derramar. Pelo contrário, ele está derramando muito sobre nós. Mas quem está ouvindo e se submetendo à sua vontade. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Igreja, eu e você temos que seguir a vontade de Deus. Não é você que sai andando e Deus segue a tua vontade, não. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Amém? Ninguém quer mentir para você falando que você vai poder viver do jeito que você quiser e Jesus vai te seguir. Não, é você que segue Ele. Não é Deus que se molda à tua vontade. Romanos capítulo 12: não se moldem ao mundo, mas se submeta à vontade de Deus. Então, nesse 2019 começou tão conturbado, cheio de coisas. Eu quero que a tua vida valha a pena. Eu quero que você termine esse ano falando: eu vivi no centro da vontade de Deus. Mas eu não estou falando da vontade de Deus, caramba, eu vou ter que me submeter. Não, vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser agradável. Podem ter momentos de entrega, mas no final, Jesus, você vai ver o fruto do seu penoso trabalho e você se alegrará. Deixa a vontade de Deus ser tua comida, tua bebida. Uma vez apresentaram para Daniel os manjares do mundo. Ele falou: eu vou ficar de jejum, não como nada que agrade o meu paladar. Sabe por quê? O meu sustento vem dos céus. Eles não entenderam nada. Daniel era mais forte, Daniel era mais inteligente. Sobre a tua vida, debaixo da vontade de Deus, vai haver poder dele, vai haver inteligência, vai haver graça, vai haver força de Deus. Xarabacatará. Ele está aqui, ele está aqui. Feche seus olhos. Igreja, acima de tudo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso hoje, como profeta de Deus, eu vim aqui nessa casa para cutucar o teu interior, para te perguntar o que você está fazendo com a tua vida. Já se passaram 50 dias desde que o ano mudou. Como é que está a tua caminhada? Será que os teus caminhos são opostos aos caminhos de Deus? Será que tem um anjo de Deus caminhando contigo? Ou você vai encontrar esse anjo de Deus contra você, falando: você está indo por caminhos que me desagradam.
Mas hoje eu vim aqui como mensageiro de boas novas, como alguém que quer colocar diante de você um recomeço. Domingo passado, deitado na cama, eu falei: Rita, amanhã eu vou começar a dieta. E ela falou: você fala isso todo domingo? Aí eu falo: o pior vai ser quando eu parar de falar, quando eu parar de acreditar que vai dar para ser diferente. Deus acredita que na sua vida dá para ser diferente, amém? Nessa noite os teus erros não te limitam, a tua vontade não te limita. Deus está chamando aqui cada um dos seus filhos para falar: tem algo escrito ao teu respeito no meu livro, você foi feito para fazer a minha vontade. Fica de pé no seu lugar, vamos adorar a Deus.